Boa tarde, amados irmãos e irmãs do nosso projeto Viva a Vida. Estamos mais uma vez juntos aqui, nessa tarde maravilhosa, para glorificarmos a Deus, para adorarmos ao nosso Senhor, para aprendermos da palavra. Como é bom estarmos juntos novamente. É muita saudade de vocês, mas logo estaremos juntas. Irmãs, nesse tempo de pandemia, a gente fica com medo, é solidão, é isolamento social, tantas coisas assim que a gente passa nesse momento, sem aquele aconchego, sem aquele abraço do irmão, que às vezes a gente entra em depressão, fica ansiosa, é muita ansiedade também. Mas eu quero deixar um versículo com vocês que eu faço como norte da minha vida. Está lá no Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, entrega é o que nós temos que fazer. Entregar para o Senhor os nossos problemas, os nossos medos, a nossa ansiedade, as dúvidas, as incertezas, que o nosso Deus vai prover todas as nossas necessidades. Basta que nós confiemos e nós cremos que Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Então, entregarmos para o Senhor os nossos problemas, a nossa vida, confiarmos nele, que Ele fará tudo por nós. Simples assim, né? Então, nós não precisamos ficar amedrontados, porque Deus está conosco. Nosso Deus é poderoso, é o Deus do impossível. Vamos começar nosso programa fazendo uma oração. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigada por estarmos na Tua presença. Muito obrigada por mais essa tarde maravilhosa de termos comunhão com os irmãos, de Te adorar, de Te louvar, bendizer Teu nome, Te glorificar, Senhor, e aprender também mais de Ti, Senhor, através da palavra que nos será trazida, Pai. Abençoa-nos, cada um de nós, Pai, para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos, Senhor, ser guardados por Ti, orientados por Ti. Cuida de nós, Paizinho querido. Livra-nos de todos os perigos, de todos os medos, de todas as incertezas dessa vida. Abençoa cada dia, cada irmão aqui no seu caminhar. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nos mostrando aquilo que o Senhor quer que nós nos transformemos, que nós mudemos, Senhor, para que nós possamos andar nos seus caminhos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus do Viva a Vida, nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Nós vamos cantar agora, exaltado seja o nosso Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje,
hoje tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz. Hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. A serenata é pra você, pra você, pra você, pra você. Bom dia, Leila, bom dia. Deus abençoe sua vida. Oh, viva a vida pra você. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou com Jesus, Herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Em diligência, Deus me louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor. Em diligência, Deus te louvou. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé.
cheguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel. Não olharemos para trás. Vamos com fé. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Quando a nossa amiga pastora Raquel me pediu para falar hoje com os nossos queridos irmãos do Viva a Vida, imediatamente veio à minha mente o tema A Mulher Samaritana. Eu tenho um pequeno livro, um opúsculo sobre essa mulher da Bíblia e tenho lembranças muito caras, muito fundas da mulher samaritana. Quando eu era criança, na casa dos meus bisavós, que eram cristãos, católicos, portugueses, tinha uma casa de imagens que ficava na 13 de maio, em frente ao antigo Hotel Campo Grande. A casa deles, na sala, tinha uma imagem da mulher samaritana em uma cor sépia, dando água para Jesus. E todas as vezes que eu via aquele quadro, o meu avô sempre comentava: esta mulher teve um privilégio, ela deu de beber a Jesus, ele pediu água para ela, ele bebeu do seu cântaro, e isso ficou na minha lembrança de criança, de recordação, muito forte. Por isso que quando tive a oportunidade, escrevi um livro chamado Mulher Samaritana, quase uma biografia, que foi lançado já há algum tempo. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias para me acompanhar em João, capítulo 4. Nós vamos ler a mulher de Samaria, que vai do versículo 1 ao versículo 30. Mas nós vamos ler em 5 partes, fazendo algumas considerações, trazendo essa situação, essa mulher para perto de nós. Vamos ler então a primeira parte, a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Sabemos que na época dos romanos nós tínhamos estas, vamos dizer assim, divisões: Judeia, Samaria, Galileia. Jesus então vai sair da Judeia e vai para a Galileia, que é a sua terra onde ele passou a maior parte da sua vida,
E para isso ele precisa, naquele terreno montanhoso, espinhoso, passar por Samaria, que era uma região montanhosa do Oriente Médio, onde hoje fica a Cisjordânia, a faixa de Gaza, portanto um lugar conturbado, difícil, complexo, até os dias de hoje. E as tribos de Israel, as 12 tribos, haviam se partido, se separado. Benjamim e Judá ficaram ao sul e as outras 10 tribos ao norte, e que depois foram se perdendo. Samaria tinha uma religião abraâmica. Eles estavam se guiando pelo Pentateuco de Moisés, mas eles não aceitavam Jerusalém como a cidade sagrada, eles não aceitavam os profetas, eles faziam adorações num monte chamado Monte Gerizim e não no Monte Moriá, que era em Jerusalém, e havia assim várias discordâncias em vários pontos da adoração dos samaritanos. Os samaritanos foram muito misturados com os assírios, com os babilônicos, então Judá não aceitava os samaritanos. Judeus e samaritanos não se conversavam, mas Jesus precisava, naquele dia, naquele instante, passar por aquele lugar que era Samaria, até chegar a Sicar, onde estava o poço de Jacó, uma fonte de água que existe até hoje num mosteiro na Cisjordânia, numa cidade chamada Nablus. E nós vemos que no Antigo Testamento a herdade, a herança, aquilo que é deixado pelos nossos pais, tem uma importância muito grande. E depois da morte de José, nós vimos a grande perseguição que foi desenvolvida, a perseguição contra os judeus. Interessante que Jesus chega a Sicar na hora sexta. A hora sexta é o meio-dia. E o meio-dia, principalmente na literatura, ele é muito colocado. Por exemplo, Dante, na Divina Comédia, começa assim: in el mezzo del caminho de nostra vida, no meio do caminho da nossa vida, é o meio-dia. Aquele poema do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. O meio do caminho, a hora sexta, é talvez assim a metade da nossa vida, aqueles 40 anos, aquele momento em que começamos a pensar que já passou uma metade e que virá outra metade do nosso dia sobre a face da terra. E uma outra questão seria: esta mulher chega ao meio-dia no poço, é uma hora tardia. As mulheres geralmente costumavam pegar água no poço cedo, de manhã cedo, mas nós vamos ver que aquela mulher, ela tinha problemas. Ela era considerada, nós vamos ver, imoral, uma mulher que já tinha tido muitos homens. Então, talvez para evitar um constrangimento, essa mulher tenha chegado ao poço justamente ao meio-dia, no meio do caminho, no meio da sua vida, no meio de um momento em que ela vai precisar ter um grande encontro, uma grande decisão que ela vai ter que tomar. Interessante também essa frase de que Jesus estava cansado do caminho. Ele chegou ao meio-dia ali, todo empoeirado, talvez, das montanhas, do deserto ali, fatigado, talvez um pouco desanimado, talvez enfrentando, como hoje, incertezas que a Igreja de Cristo instalada na terra está passando. Estamos num momento assim de deserto, de vírus, de pandemias, de
problemas de desemprego, de finanças, e às vezes nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados. E é bom saber que Jesus também sentia cansaço na caminhada. Ele estava cansado àquela hora sexta, quando ele chega na fonte. E aí eu continuo a leitura a partir do versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus então mostra nesta passagem, nesse encontro com a mulher samaritana, a bondade, a vontade que ele tem de se encontrar com cada um de nós. E ele, sentado à beira do poço, ele que é a fonte da água viva, essa água viva que percorre vários salmos, Jeremias, João, Salmos, Apocalipse. Em muitos nós encontramos os rios de água viva que fluem no ermo do deserto, a água viva que brota do trono do Cordeiro lá em Apocalipse. Ele é essa fonte e ele pede a ela que lhe dê água. E ela fica primeiro muito perplexa dele conversar com ela, que é uma samaritana, uma mulher. E ao mesmo tempo ela pergunta se ele trouxe um cântaro, se ele trouxe alguma vasilha, um recipiente onde colocar a água. E aí a gente percebe que Jesus, quando dá a ordem para ela lhe dar a água, queria de uma certa forma ter uma intimidade muito profunda com aquela mulher. Talvez beber das suas mãos aquela água, talvez beber do seu cântaro, algo muito próximo, uma intimidade muito profunda ele queria ter com aquela mulher. E ele diz que realmente ele é mais do que Jacó, porque ele é o próprio Deus encarnado, ele é o próprio Messias. E ele tem essa água viva para dar a ela. E ela faz uma confusão um pouco entre o espiritual e o material. Ela, a princípio, ela não entende que esta água é uma sede espiritual dela que vai ser saciada. Ela está pensando que talvez, se ele lhe desse essa água viva, ela não poderia ficar vindo ao poço tirar aquela água. Ela faz uma confusão. Nós temos aqui um copo de água, e eu diria que quando bebo dessa água porque sinto sede ou porque minha garganta está seca,
eu posso dizer que esse gesto é absolutamente natural, porque qualquer animal que sinta sede deseja buscar a água. A corça, ela fareja a água, ela sobe escarpas farejando a água. É natural ter sede e beber água. Se eu disser assim, que maravilha, não há nada melhor do que água neste mundo, que líquido mais precioso. Eu caminhei um pouco no sobrenatural. E se eu disser assim, Jesus, eu vou beber dessa água, eu vou beber um pouco, eu vou beber repetidas vezes, progressivamente, o Senhor vai matar a sede da minha alma, porque o Senhor é a minha água viva. Quando eu meditei isso ao beber a água, eu penetrei no domínio do espiritual. Essa água viva, essa fonte que jorra, é a própria palavra, a palavra que nos limpa, a palavra que nos dessedenta, a palavra que nos dá o alívio. E aí podemos pensar assim, mas esta água, ela é tão linda, tão cristalina, tão pura. Eu não posso beber dessa água que é Jesus, eu não posso beber dessa fonte, eu estou suja. Não, quando eu beber dessa água, eu me limparei. Jesus nunca ficará sujo, Ele nos limpa, a palavra nos limpa. Aos poucos, progressivamente, podemos beber, podemos desejar essa água com todas as forças do nosso ser. Podemos perceber que Jesus é a fonte, que Ele é aquele capaz de nos saciar, capaz de preencher o nosso vazio. E aí continua a palavra a partir do versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. É impressionante como Deus ama a sinceridade, como Jesus ama. Quando falamos de Davi, por exemplo, que era um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos que Davi pecou muito, mas ele se arrependia, ele se rasgava perante Deus, ele clamava por perdão, e Deus vinha com o seu poder e o perdoava e dizia: este é um homem segundo o meu coração. E assim Jesus disse: chama o teu marido. Mas ela respondeu com a verdade, e ela foi rápida, ela não fez rodeios. Ela disse: eu não tenho marido, eu tive muitos relacionamentos por necessidade, relacionamento às vezes com um homem que não é mesmo meu marido, ou que eu até roubei o marido de alguém. Eu não tenho marido, eu sou uma mulher sozinha, eu sou uma mulher que tem uma carência afetiva que nenhum desses maridos consegue preencher. Talvez esses maridos sejam até mais carentes e necessitados do que eu não tenho marido. E isso, Jesus recebeu essa confissão muito feliz, porque Ele é a verdade, Ele ama a verdade. E nós, quando estamos no nosso quarto orando, será que nós estamos orando com sinceridade, rasgando mesmo o nosso coração para Jesus, conversando com Ele, colocando tudo para Ele?
Será que a gente está dizendo assim: ó Senhor, me perdoe, pequei em pensamentos, em palavras, em atos, em omissões, me perdoa? Não. Conte com verdade qual o seu pecado, em que você pecou, o que você está fazendo, o que Deus mostrou para você hoje que é uma podridão em você. Você foi vítima de uma fofoca, de uma inveja, e você está com ira por uma pessoa. Diga isso, confesse. Essa pessoa me magoou, essa pessoa falou uma coisa que me indignou. Eu queria, porque o Senhor manda, eu queria perdoá-la, mas eu não consigo, Senhor. Estou sendo sincera com o Senhor. Me ajude com essa pessoa, me ajude com esse inimigo que vive na minha própria casa, Pai, que é da minha própria família. Me ajude, me socorra. É verdade, Senhor, eu estou me relacionando com um homem no escuro, nas brenhas por aí, ninguém sabe, há muitos anos, e eu não quero mais um relacionamento assim, eu não quero mais um relacionamento às ocultas, sem compromisso, sem aliança. Me ajude a sair dessa situação, porque eu estou escrava dessa paixão. Assim como a mulher samaritana, eu tenho alguém, mas não tenho ninguém, porque essa pessoa não me assume. Eu não quero viver nesse pecado, me tira disso. Então, a mulher samaritana, ela nos mostra essa sinceridade. É verdade, Jesus, eu não tenho mesmo marido, aqueles homens não foram meus maridos, eu tenho uma conduta talvez até imoral, prostituída, é verdade, Senhor. E aí Jesus a ama, a acolhe com uma compaixão maravilhosa. Façamos isso na humildade das violetas. Vamos tentar olhar, clamar para os céus e rasgar o nosso coração com sinceridade. Continua a palavra agora a partir do versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, Ele é a verdade, e Ele não é politicamente correto. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho, a vida. Ele se coloca como a própria verdade. Ele contextualiza aqui. Sim, os samaritanos, eles têm o Espírito, eles têm o Pentateuco, mas eles não têm a verdade, porque não adoram em Jerusalém. Então essa é a contextualização daquele momento. Mas o Espírito e a verdade agora tem em Jesus a fonte da verdade, porque Jesus se encarnou o Verbo entre os homens, e Jesus está ali na frente dela. Ele é a verdade e o Espírito, e nós podemos, devemos, é maravilhoso congregarmos num templo, pertencermos ao corpo de Cristo, mas
quando estamos a sós no nosso quarto, nós o adoramos em verdade, em espírito, rasgando o nosso coração, lendo a palavra, estudando a palavra, sentindo o que Jesus está falando conosco através da sua palavra, do seu amor, bebendo do seu amor, bebendo da fonte de suas águas vivas. Este momento é chegado, um momento em que não importam mais imagens, não importa mais o Monte Gerizim, não importa o Monte Moriá, não importa mais nada que esteja nos impedindo de ter um livre acesso ao nosso Pai, porque nós temos esse acesso através de Jesus, o Verbo encarnado. Chegou a hora de adorarmos em espírito e em verdade. Continuamos a leitura do 25 até o 25, que diz assim, e o 26. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Que coisa maravilhosa! A mulher já havia tido notícia de que pela profecia o Messias viria, e ela nem mesmo tinha acesso a Isaías, porque os samaritanos também não conheciam e não liam e não passavam os profetas, mas ela já sabia, ela já intuía, ela já entendera que o Messias, o Cristo, aquele que seria a segunda pessoa da Trindade, que seria o Verbo feito homem, que seria uma espécie de bode expiatório que iria pagar com seu próprio sangue para nos dar o livre acesso ao Pai, que esse homem já estava sobre a terra, esse homem Deus já estava sobre a terra, esse Deus homem já estava sobre a terra, já era uma epifania, uma revelação, já existia. E aí Jesus, que nem mesmo para os discípulos havia sido assim tão claro, diz a ela: eu sou o Messias, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Verbo, eu estou aqui diante de ti e eu vou te dar as fontes da água viva. Que privilégio! Os discípulos nisso chegaram, ficaram atônitos, vendo o quanto Jesus dava a uma mulher um privilégio tão grande de conversar com ela, de lhe oferecer a água viva, de lhe pedir da água da fonte para que eles tivessem comunhão com aquela água. Eles ficaram muito surpresos, mas eles não tiveram coragem de perguntar nada a Jesus. Era tão forte o momento daquela revelação que eles se calaram diante daquele fato inusitado na vida de Jesus. E aí diz o versículo 28: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. É interessante que no momento em que esta mulher se apropria
dessa verdade, de que elas tiveram um encontro sobrenatural maravilhoso com o Deus vivo, a fonte da verdade, a fonte do Espírito, ela muda de padrão e ela se torna imediatamente uma missionária. Ela esquece o cântaro fica para lá, já não é a maior necessidade. A necessidade que ela tem por ter ficado próxima de Jesus é levar Jesus para as outras pessoas, é contar para as outras pessoas aquela experiência que ela tinha tido. Eu encontrei esse homem, ele é o Cristo, aquele que estava lá no poço, ele é a fonte da água viva, ele me contou tudo sobre a minha vida, ele é o nosso Deus, o nosso Messias. Essa mulher, ela foi contar esta realidade espiritual para aqueles homens da cidade, mas ela veio dizer isso para cada um de nós. Ela está dizendo para mim, para você, ela está dizendo para mim: mulher, olha, eu estive com Jesus, Ele é Deus, Ele, vai até lá, conversa com Ele, seja sincera com Ele, Ele vai te dar uma água que vai acabar com a sua sede, Ele vai preencher todo o seu vazio, vai lá, ela está falando como missionária para cada um de nós, desse encontro que ela teve, porque é mesmo assim, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos tudo o que é mais precioso. Ele é o homem, Ele é o Deus, Ele é o centro da nossa vida. O resto fica tudo em segundo plano. Nós vamos entregar a nossa carência afetiva, como ela tinha uma carência afetiva, para Jesus. Nós vamos entregar os nossos filhos, o nosso marido, para Jesus. Nós vamos entregar os nossos dons, os nossos talentos para Jesus. Ele vai ser o centro da nossa vida. Então é isso que ela está gritando, ela está indo até a cidade proclamando em praça pública. E aí diz o seguinte, que muitos ouviram a mulher samaritana e acreditaram e creram, saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. E muitos samaritanos, naquele dia, por causa daquela mulher que encontrou Jesus na beira do poço, no meio do caminho da sua vida, graças a essa missionária, muitos alcançaram a vida eterna, muitos conheceram a verdade. Então, era isso que eu queria dizer, que Jesus seja a nossa água viva, o centro das nossas vidas, a fonte de água primordial, a palavra que nos limpa, o Espírito Santo que nos consola e que Ele enviou depois da sua partida e que está dentro de nós, e que os rios fluam, rios de água viva, fluam de dentro do nosso ser, como fluíram no ser daquela mulher samaritana. Obrigada, queridos. Um grande abraço. Bom dia, Viva a Vida! É um imenso prazer que eu me encontro com vocês virtualmente, porém necessário. Nosso isolamento social no momento é necessário. Mas isso não impede da gente se comunicar, de se confraternizar, não é mesmo? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, por este momento. Eu agradeço a Deus pessoalmente por este momento, por essa oportunidade e por estar viva e poder compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi durante toda a minha existência de vida, existência profissional. Mas antes de iniciarmos, eu quero agradecer também a Raquel por esse espaço. E também quero compartilhar com vocês um versículo
que veio muito a calhar no momento, porque o nosso momento está sendo difícil, mas a fé em Deus é maior do que qualquer dificuldade. Vou compartilhar com vocês agora esse lindo versículo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. Nós não podemos nunca perder a fé. Mas o meu objetivo também, além de louvar Deus, louvar por esse momento, louvar pela vida, é compartilhar, como eu disse com vocês, algumas experiências que eu adquiri ao longo da vida e adquiri também com vocês. O que eu vou passar para vocês hoje, todo mundo também sabe, é a importância da atividade na nossa vida. Sabemos que a atividade física, ela está presente no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. E ela é tão antiga, que a mais antiga de todas é o caminhar, não é? A gente caminha desde quase que a gente, com um ano nós já estamos quase caminhando, tem pessoas que caminham com menos pé. Então é uma atividade física. A atividade física é toda aquela que nos movimenta, tá? Andar, lavar um carro, lavar uma varanda, lavar um quintal. Então isso é uma atividade física que trabalha, mexe o nosso corpo. Mas só isso não é importante para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós temos que ter uma atividade física sistematizada, incluindo os exercícios físicos, tá? Dentro da atividade física, a gente sempre tem que, a primeira coisa para nós iniciarmos é procurar um médico, um cardiologista ou um geriatra, um médico da sua confiança, para saber se você está apto para fazer essa atividade física. E outra coisa, para a gente iniciar uma atividade física, ou que seria assim, o mais fácil para quem não vai à academia, para quem não tem personal, a caminhada. Mas também requer uma orientação médica, aliás, uma avaliação médica e uma orientação de um profissional, tá bom? Qualquer atividade física nós temos que nos alongarmos antes e depois. O alongamento é necessário para aumentar a nossa elasticidade de todo o corpo, não é? Para facilitar mais a nossa movimentação, para depois não ficarmos com distensão, com dores. E aumenta a facilidade de executarmos os exercícios. Evita lesões, evita um número de coisas, evita cãibras, entendeu? E recupera rapidamente a musculatura. E não fica aquela uma semana dolorida. Também temos exercícios sistematizados. Quais são outros exercícios sistematizados? A musculação, a cadeira, que todo mundo tem em casa uma cadeira para fazer exercício, que vocês já conhecem, já tiveram essa experiência. Exercícios na cadeira, que é muito bom. O transporte, aquele que sobe, abaixa. É um equipamento também. E o step, aliás, vocês podem descer e abaixar. Tá? Para quem mora em apartamento, sobe escada, desce, sobe escada, desce. É um step adaptado. O Pilates, que é um excelente exercício, só que pode ser ministrado por professor de educação física, já, mesmo ele que seja graduado ou pós-graduado, ele só pode ministrar se ele tiver 2 anos de especialização em Pilates. Ministrar o Pilates é o fisioterapeuta, depois o educador que começou a se fazer especialização. Pelo menos em São Paulo é assim, o DF não libera o professor de educação física que não tenha esses 2 anos de curso, que é o departamento de esporte. Claro que deve ser universal isso aí, né? Não sei, pelo menos o que eu conheço tem que ser assim, exigido pelo DF. Então tem a musculação, tem o transporte, tem o step, tem o pilates, tem a ginástica local, que é na cadeira, ginástica com carga, ginástica funcional, existem inúmeras atividades físicas, sendo que todas devem ser ministradas, caso você vá à academia, com professor, orientação do professor de educação física, ou fisioterapeuta, que é o Pilates, tá bom? Esses exercícios sistematizados, eles são muito bons, gente, porque ele contribui para a adaptação fisiológica do nosso organismo e melhora a nossa aptidão física, ou seja, só vai trazer benefícios melhorando a qualidade de vida.
E todas as atividades físicas nos trazem um bem-estar tão grande, melhora a autoestima, previne a depressão, previne a osteoporose, aumenta um pouco a massa muscular. Eu sei que tem pessoas que conseguiu sair da depressão só através da atividade física. Por quê? Porque quando ainda não existiu o Covid-19, pessoas vão para parques, ali tem sua turminha, tem as ginásticas da prefeitura, tem as academias também que as pessoas frequentam. A sociabilização é muito importante, mas isso, com esse momento que nós estamos vivenciando, o importante é vocês ficarem em casa praticando atividade física. Se forem andar na rua, máscara e luvas, tá bom? Também passar que o cachorro é gostoso, mas não é como uma atividade física. Vocês estão arejando a mente, tá bom? Não fiquem sem atividade física, porque a atividade física está ao alcance a todos dentro de casa. Portanto, mexam-se. Muito obrigada. Tchau. Amo vocês. Bye, bye. Embora nossos cultos físicos estejam gradativamente voltando, a igreja não esteve parada durante este tempo. Você pode continuar contribuindo acessando o QR Code, também pelo link no nosso aplicativo ou site, ou ainda mandando a seguinte frase em nosso WhatsApp: "Quero contribuir", e você terá toda a informação e orientação necessária. E lembre-se de continuar sendo fiel na oferta missionária de fé. Boa tarde, graça e paz, viva a vida. Essa semana o nosso desafio foi sobre atenção e estava um pouco fácil. Era só ter observado atentamente os detalhes. O desafio era encontrar quantos animais tinham na imagem. E aí, quantos animais você encontrou? Vamos à resposta? Notem que se formam vários gatos e vários cães. Reparem que os seus rostos se entrelaçam. Os olhos dos gatos são os mesmos olhos dos cães. O fator determinante eram os focinhos. Observem então que nós temos 4 focinhos para cães e 3 focinhos para gatos. Então nós temos 4 cães e 3 gatos. Ao total nós temos 7 animais. E aí, quem acertou? Quem acertou e enviou a primeira resposta foi a Maria de Fátima. Parabéns, Fatinha! Obrigado a todos por participarem. Fiquem com Deus e até o próximo desafio.